Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus.
usado essa noite, Pai, como canal de bênção, Pai, na vida de cada um de nós que estamos aqui. Em
trabalhar na mente dela, Pai, tudo aquilo que ela falar, meu Pai, que venha ter, meu Pai, teu sim, teu amém, em nome de Jesus, meu Pai, também colocamos, meu Pai, a tua casa, a tua presença, colocamos a vida de cada um, meu Pai, que se trocou por terra, toda distração, meu Pai, que tenta atrapalhar teus filhos, de receber, meu Pai, a tua palavra nessa noite, de receber as bênçãos dele nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, e somente a tua presença, meu Pai, irá se manifestar, meu Pai, no nosso meio, meu Pai, nós já sentimos o teu doce Espírito Santo, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Deus é fiel. Amém? Amém. Tivemos nosso culto de mulheres ontem, que foi uma bênção do céu sobre as nossas vidas. Eu creio que não só para as mulheres, mas para os homens, os jovens que estiveram ontem. Eu creio que o Senhor falou muito aos nossos corações e hoje o Senhor vai continuar falando. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 6, a partir do 46. Aleluia. Amém. Vamos falar um pouquinho da obediência à voz do Senhor. Amém? Você tem obedecido às ordenanças do Senhor? Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre obediência. A palavra já inicia aonde o Senhor ali, ele fala: porque me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós clamamos, nós oramos e dizemos Senhor, Senhor, nas nossas orações. Pedimos, muitas vezes mais pedimos do que agradecemos, mais pedimos do que nos dispomos a fazer o que Ele nos pede. E o Senhor aqui, Ele dá um alerta, um choque da realidade do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É tão simples essa frase. Se nós pararmos para meditar, é uma frase tão fácil de ser absorvida pelo nosso entendimento. Uma frase tão simples e tão poderosa, tão verdadeira, que nos mostra a verdade do Senhor. É como uma chave que esclarece o porquê de algumas coisas em nossas vidas. O porquê que isso não acontece, ou porque aquilo não acontece, ou porque isso dá errado. Aleluia. Existem provas e existem provações. As provações, eu acredito que tem provas e tem provações que o Senhor permite para que a gente passe e seja provada, amadureça, cresça. Mas existem também tribulações, que são as quais se acarreta ali através da desobediência ou de atitudes que não agradam ao Senhor. Então, quando eu faço algo ou deixo de fazer algo que desagrada ao Senhor, isso é o que? Desobediência. Vai ao contrário, da obediência. Então, aqui traz o entendimento que não adianta a minha boca dizer ou clamar Senhor, Senhor, se eu não
meu Senhor me diz. É em vão. Então, muitas das coisas nas nossas vidas não dá certo ou algo de ruim acontece. Tantas tribulações, tantas aflições, porque em alguma situação nós estamos clamando Senhor, Senhor, mas nós não estamos dizendo aquilo que o nosso Senhor está nos mandando dizer. Cada um sabe do seu pessoal com Deus, cada um sabe da sua intimidade com Deus. Aleluia. E cada um sabe aquilo que tem necessidade de receber da parte de Deus. Então, se nós formos fazer uma autoanálise, eu convido você a não só hoje, mas comece aqui agora, a fazer uma autoanálise da sua vida, desde quando você aceitou Jesus ou ouviu falar de Jesus. Será que nós temos obedecido ao Senhor? Será que nós temos tido disposição a obedecer? Porque tem pessoas que esperam ter disposição para obedecer. E eu digo para você que ele não espere essa disposição chegar para obedecer, porque a disposição chega quando você começa a obedecer, começa a fazer. E quando você não tiver disposição, mesmo assim o Senhor te chamar, fala, eis-me aqui e faça. E clame, peça a Ele que te dê essa disposição. Então não espere ter aquela boa disposição para fazer a vontade do Senhor, porque isso é desobediência. Lá no versículo 47 o Senhor fala: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, analisa, algo nesse sentido, e vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E a palavra vai dizer: vindo a enchente, bateu com ímpeto correntes naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quem é a rocha? O Senhor. A palavra vai dizendo, eu convido você a abrir junto comigo, aleluia, lá no capítulo 22 de Samuel. Eu vou pedir para o irmão Daniel colocar para nós, 2 Samuel 22, versículo 32 e depois o 47. Bem rápido, né, irmão? Bênção de Deus. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso rochedo. 47. Versículo 47. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Então aqui quando o Senhor fala para nós escavarmos bem fundo e construir um alicerce, construir uma casa bem acessada na rocha, Ele está falando na presença dEle. Quer se manter de pé? Comece a escavar bem fundo, comece a construir bem fundo um alicerce sobre a rocha que é Jesus. Como eu faço isso? Ouvindo e praticando o que o Senhor me ensina. Ouvindo e fazendo o que o Senhor me instrui, através da palavra, através das ministrações. Amém? Quando eu começo a praticar a vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, não tem como dar errado. Não tem como. Quando eu falo que não tem como dar errado, eu não digo para você que você está livre de situações difíceis. Não digo isso. Porque quando fala que vem o vento, vem as correntes ali, está falando de quê? De dificuldades que tentam te derrubar. Mas está dizendo o quê? Que elas não te derrubam porque você está firmado em Cristo. Então a diferença não é que você está isentado de problemas. A diferença é que no meio dos problemas você está firmado em Cristo Jesus, que ordena os problemas que cessem, que te dá livramento em meio ao caos. Aleluia. Então, quer que a sua casa seja salva, começa a edificar a sua casa na rocha. Começa a levar o Senhor Jesus verdadeiramente para dentro da sua casa. Porque se eu levo o Senhor da minha maneira, da minha forma, eu
Então o Senhor nessa noite nos exorta a fazer a vontade dele. Por quê? Porque a palavra nos ensina que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E os sonhos do Senhor é maior e melhor do que eu e você pode imaginar. Então, enquanto eu insisto em viver a minha vida da forma que eu acho que é o correto, ou insisto em fazer aquilo que eu penso que é da vontade de Deus, algo vai dar errado. Por quê? Você até está construindo, mas não na rocha, você está construindo na terra e sem alicerce. Então, se você começar a construir, colocar tijolos sobre uma terra e não construir uma base profunda de concreto ou algo parecido, aquela casa ela vai cair sobre a sua cabeça. E você às vezes vai falar: Senhor, mas eu me desgastei tanto, estou tão cansado e desgastada porque eu gastei a minha força, eu investi nessa casa. E às vezes culpamos o Senhor ou nos frustramos porque algo sai errado. Mas a instrução, você não está copiando aqui a instrução verdadeira, a instrução certa. É como um remédio que o Senhor ali, vamos supor, o médico representa o Senhor na sua vida. Você está doente, vai no médico, o médico vai te passa ali uma amoxicilina e fala: você vai tomar 7 dias de tal hora, todos os dias. E aí você: não tem para que isso tudo não, e você toma do seu jeito. Ou no terceiro dia você já começa a ver uma melhora e você para de tomar. O que acontece? A infecção, se você está com infecção na garganta, ela volta e volta pior, que nem uma amoxicilina mais cura. Tem que entrar com remédio o quê? Mais forte. Então a gente, quando vai tomar uma medicação, você tem que seguir o quê? A orientação do médico e a receita do médico. Aqui não é diferente. Quando o Senhor fala de construção, Ele está falando ali de construção de vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Aleluia. Eu não falo só de você vir e fazer algo no altar, mas eu estou falando de você levar o altar para dentro da sua casa. Eu estou falando de você ser este altar em todos os lugares. Será que se nós formos na sua casa perguntar para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para os seus pais, o que ele vê em você, vê Jesus em você, será que a resposta vai ser positiva? Esta é uma mulher de Deus e este é um homem de Deus. Aleluia. Será que se nós perguntarmos para um ímpio, mas que te conhece, vai falar: vai na irmã, o irmão em Cristo Jesus? Aleluia. Não sou crente, mas essa pessoa aqui é uma bênção. Será que nós estamos obedecendo ao Senhor dessa forma? Será que a nossa casa está refletindo Jesus? Ou será que eu estou fazendo da minha forma? Quando eu faço da minha forma, é como um versículo, aleluia, lá no versículo 48, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, pôs o alicerce, encheu. Aqui é 49 mesmo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. O que ouve e não pratica. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você, não para te constranger e não para te magoar, mas para abrir teus olhos e te libertar e te trazer vitória. Porque se você gosta de alguém, você fala a verdade. Se você quer o bem de alguém, você não mente para essa pessoa, você a instrui com sabedoria. Então, o papel da palavra é nos instruir a verdade que nós muitas vezes não praticamos ou não enxergamos. Então, se você ouve a palavra do Senhor nos cultos, ou às vezes numa ministração na sua casa, ou um louvor, e você não obedece, você é como essa pessoa que construiu a casa sobre a terra. Você até vai se desgastar, mas lá na frente, quando vier a dificuldade, você não vai permanecer, você vai junto, a casa vai cair. Fala aqui que bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Tem casa entrando em ruínas, porque não tem alicerçado seus casamentos na rocha, não tem alicerçado os seus filhos na rocha, não tem alicerçado a sua própria vida na rocha. E se eu não começo de mim, não tem como eu dizer que o meu casamento, ou minha filha, o meu filho, ou alguém ao meu redor está alicerçado se eu não me alicercei primeiro.
para o Senhor que eu mesmo não faço. A palavra do Senhor nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é que Deus não queira que você sacrifique. Tem momentos que é necessário você fazer sacrifício. Sacrifício que às vezes você acha que é sacrifício, mas lá na frente você vai entender que é livramento. É necessário. Só que entre você fazer e não fazer o que o Senhor está te mandando, é em vão. É a mesma coisa de eu jejuar e eu não oro. Eu jejuo, mas eu não obedeço. É sacrifício sem obediência. Não tem como. Então aqui a palavra nos ensina. Então não adianta você sacrificar e não obedecer, porque vale mais a obediência do que o sacrifício. Então você está falando até quando você vai se cansar, se desgastar, perder as suas forças e não vai ouvir e praticar a minha palavra. Tem pessoas que já estão desgastadas há muito tempo, sem energia para lutar, sem força, pensando às vezes que Deus não vai entregar a bênção, ou que Deus mentiu, como a pastora falou algo parecido ontem, a que ministrou. Mas não, o segredo está aqui. Você até constrói, mas constrói do seu jeito. Você até faz, mas faz pela metade, faz do seu jeito. O Senhor não chamou você para servir Ele pela metade. Ele não te chamou para você ser meio cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão. A diferença é que você vai estar chegando a Deus, Ele vai te ajudando, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te colocando de pé. Mas a decisão ao se entregar a vida para Jesus, ela tem que ser 100%. Eu acredito que ninguém aqui que seja crente, cristão há muito tempo, já chegou ao 100% forte. Eu não cheguei. Eu cheguei totalmente destruída, ferida, fraca, achando todo dia, será que eu vou dar conta de permanecer nessa caminhada? Mas todo dia eu decidia obedecer. Todo dia o Senhor me pedia algo, muitas vezes que me custava, eu decidia obedecer. E quanto mais eu obedeço, mais eu vejo a mão do Senhor dentro da minha casa e na minha vida. Porque quando nós obedecemos, os nossos olhos começam a se abrir. E as coisas de Deus começam a fazer sentido sobre as nossas vidas. E mesmo que aquilo que eu comecei a pedir lá atrás, no começo da minha caminhada, não se cumpra, muitas vezes eu vou entender que aquilo não era para se cumprir mesmo, porque o Senhor tem algo muito melhor do que aquilo que eu pedi lá atrás. Quando a gente é imaturo, a gente pede muita coisa, e quando a gente é maduro na presença de Deus, a gente às vezes nem quer mais saber daquilo, a gente quer saber do Senhor. Porque a gente entende que Deus tem bênçãos e vitórias nessa terra, sim, e Ele quer que você receba. Mas enquanto eu e você não entender que Deus, Ele tem que ser a base da sua vida, tem que estar acima de todos os seus sonhos e projetos, os seus sonhos e projetos não têm sentido. É como fosse uma idolatria, o qual eu quero, mas Deus está em segundo plano. Aleluia. Lá no versículo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, o irmão coloca para mim de novo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Aleluia. O Senhor, quando Ele fala sobre escavar profundamente sobre a rocha para construir o alicerce, Ele não fala superficial. Não adianta nós vir servir ao Senhor de uma maneira superficial. Ele não fala somente constrói na rocha, Ele fala cava profundamente. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Lá no capítulo, lá em Salmos, capítulo 78, versículo 35, fala também, reafirmando que essa rocha, esse rochedo, essa pedra é o Senhor. Salmo 78, versículo 35. E se lembravam de que Deus era a sua? E se lembravam, lembre-se que o Senhor é sua rocha. E o Deus Altíssimo, seu Redentor. Que você venha se lembrar
sua rocha não é o dinheiro que você tem. A sua rocha não é um carro. Mas se eu tivesse um carro, não. Se você não começar a servir o Senhor, fazer a obra sem carro, não é com carro que você vai fazer. Se você não servir ao Senhor sem dinheiro, não é com dinheiro que você vai servir. Não adianta tentar barganhar a Deus. Não adianta. A gente começa a dar o melhor para o Senhor quando nós não temos nada. A palavra fala que quando nós servimos ao Senhor no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Então aqui o Senhor fala que Ele é a nossa rocha. Que você venha se lembrar que quem te mantém respirando, que quem te mantém vivo é o Senhor. Então você não depende das coisas humanas para você servir ao Senhor. Depende da sua decisão. E servir ao Senhor de qualquer jeito? Não. Servir ao Senhor em qualidade. Amém? Isaías 26, versículo 4 também. Isaías 26, versículo 4. Glória a Deus. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, ou seja, não acaba. Não tem tempo de duração. A palavra do Senhor, ela é fiel, verdadeira e eterna. O Deus Todo-Poderoso, Ele é eterno. Será porque que às vezes a gente tem medo de confiar no Deus eterno e preferimos confiar na força do nosso braço? E para encerrar aqui, Salmo 40, versículo 2. Essa palavra acho que todos conhecem, bem conhecida. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pode passar. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Agora volta no primeiro versículo, por favor. Lá, não, no outro mesmo. Isso mesmo, obrigado. Aqui a palavra fala que o Senhor nos tirou de um lago horrível e um charco de lodo e pôs nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Quer ter um passo firme para não vacilar? Se firma na presença do Senhor. Entrega a sua vida 100% na presença do Senhor. Porque quando você entregar, você pode entregar até 98%. Você vai cair, você vai ser fraco ou fraco. Porque o Senhor, Ele quer que você confie nele. E para você confiar, você tem que entregar 100%. Porque se você deixar 2 ou 1%, Satanás, ele te coloca dúvida no seu coração. Ele te coloca medo. Ele te coloca incredulidade do que o Senhor tem para a sua vida. Então, se entrega ao Senhor, confia nele. Porque a palavra fala que o Senhor, Ele fez isso comigo, Ele fez isso com meu esposo, Ele fez isso com muitos aqui. Mas o Senhor diz que Ele ainda quer fazer isso com vidas aqui. Então Ele tirou ali e colocou os pés sobre uma rocha. Quando estava sobre a rocha, fez o quê? Firmou os meus passos. O que quer dizer firmou meus passos? Para andar bonitinho? Mas é na presença do Senhor. É nesse sentido que Ele está falando. Tenta você andar no meio do charco de lama. O que é que vai acontecer? Você pode até conseguir andar, mas você vai se sujar, seus pés vão começar a ficar presos na lama, porque a lama gruda. Porque a mistura de terra com água nem é terra, nem é água, então não tem firmeza, você não consegue enxergar se tem buraco na sua frente. Você pode escorregar a qualquer momento, porque está liso, e você vai cair e vai se afundar. E lama não tem como nadar. A água que é Jesus ainda tem como nadar. Lama não se nada, se afunda e se suja. Então, se você pisar numa rocha, num chão firme como esse, você tem o quê? Estabilidade. Para pisar, você sabe que você não vai cair. Só vai cair se você não vigiar, não olhar onde você está botando seus pés. Então, quer dizer o que também? Que mesmo na presença do Senhor, que é a rocha, fique atento, vigie e olhe para que você não caia e não vacile, porque não significa que a culpa foi do Senhor ou o Senhor que vacilou conosco, significa que eu não estava em vigilância. Então, o Senhor, Ele dá esse alerta para nós, amém? Glória a Deus. Como diz o pastor Deus, vocês estão entendendo? Eu creio que estão entendendo.
Amém? Então, o Senhor, Ele quer que você cave bem fundo, firme na presença dEle, para que você esteja o quê? Firme, forte, sustentável e com base. Qual é a sua base, igreja? Jesus. A base da igreja é Jesus. Individualmente, qual é a sua base na sua casa, para os problemas e para as situações? Às vezes alguns pensam, sou eu. Não, não é você. Não é você. Você pode ser o pai de família, a mãe de família, mas o Senhor, Ele tem que ser a base. Porque quando você se considera a base da sua casa, ela vai ser destruída. Então o Senhor, aqui Ele está nos alertando a escavar mais fundo. Se você ainda não escavou mais fundo na presença do Senhor, comece essa decisão hoje. Como é escavar mais fundo? Buscando, orando, renunciando. Porque não adianta eu falar como no início, Senhor, Senhor, e não fazer o que o Senhor nos diz. Você tem orado na sua casa? Você tem colocado as mãos lá na entrada da sua casa? Senhor, abençoa a entrada e a saída da minha casa. Essa casa não é minha, é tua, Senhor. Senhor, perdoa, meu Pai, porque meus lábios são impuros, eu peco, mas peça perdão de coração, não só em palavras. Senhor, eu apresento fulano entrando na minha casa, profetizo bênção. Você tem dado um bom exemplo, porque para poder pedir que o Senhor faça, tem que estar o quê? Eu sendo um bom exemplo. Porque o Senhor Jesus vai usar você como referência para aquelas pessoas. Você vai ser o quê? A Bíblia para aquelas pessoas. É o primeiro contato ou a forma que as pessoas vão ver Jesus em você. Então não espere que Jesus entre na sua casa em forma física. Que Ele desça lá dessa forma, porque a palavra fala que Ele vai voltar para buscar a igreja numa nuvem, os anjos vão vir e vai arrebatar, mas não espere. A forma física que o Senhor Jesus quer entrar na sua casa, porque espiritual ele entra, mas a forma física é através da sua vida. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, se você não é imagem e semelhança de Cristo, você me desculpa, mas você está pedindo e fazendo totalmente errado. Você está lutando contra a maré. Você está dizendo Senhor, Senhor, mas não está dizendo o que o Senhor está mandando você fazer. E isso é um alerta para que você não perca tempo desgastando a sua força e nada recebendo. É como um plantio o qual você quer colher, mas você não quer plantar. Ou você planta, mas você não quer cuidar do plantio. E se você plantar e não cuidar do plantio, vai vir os pássaros, vai comer a semente, o mato vai sufocar e o plantio vai secar ali e você não vai colher. E o Senhor, Ele não quer mais que vidas aqui sofram como está sofrendo. Ele está falando, se disponha a me servir, se disponha a me obedecer. Creia no Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Obedeça ao Senhor. Porque se você não obedecer às instruções, não tem como dar certo. Amém? E para encerrar, 1 Pedro, aleluias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Se você está com sua Bíblia, você está convidado a abrir, só para você memorizar e ler na sua casa. Amém? É importante manejar a Bíblia também. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2. Aleluias, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, acho que o versículo diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. E se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? O Senhor fala, quando Ele fala aqui, eu quero frisar algo aqui, para que você entenda. Lá no versículo 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, o que também foram destinados. O Senhor, não é que o Senhor ele é pedra de tropeço na vida de alguém, não, está repreendido. Mas aqueles que desobedecem a palavra, entende como o chamado fosse uma pedra de tropeço. Aqueles que não obedecem a palavra, eles entendem que servir a Jesus, ser cristão, ser crente, é um atraso ou uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa pode até não servir Jesus, mas ela não vai poder dizer para o Senhor naquele grande dia: Senhor, me deixa entrar porque eu não sabia de nada, ninguém me contou. Não, a palavra que é a verdade, ela te mostrou a verdade. Ela está a decisão nas suas mãos. Então, quando eu quero fazer o que é errado, o que é pecado, e a palavra vem, me ensina e me confronta a não fazer, e mesmo você continua fazendo, a gente vem a verdade como uma pedra no meu caminho. Que muitas vezes a gente queria fazer, ou às vezes até faz, mas está lá o Espírito Santo falando, está errado, tem que parar de fazer, não pode fazer. Mas então a palavra fala que é pedra para aqueles que desobedecem, que são desobedientes, mas vós é geração eleita. O Senhor te chama nessa noite, igreja, mas não te chama de qualquer forma. O Senhor está chamando o povo para ser diferente nessa cidade. Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero ser diferença, eu quero pregar na África, eu quero pregar na igreja grande em Brasília, eu quero ser como Camila Barros, como Fernandinho, como não sei quem. Amém. Pega essas pessoas que servem de Deus como referência. Mas se você não ser exemplo na cidade do Girassol, você não vai passar nem em Águas Lindas. Não tem como. Pode até enganar de longe, mas logo o Senhor revela quem é você de perto. Então começa sendo referência para os seus vizinhos, para que você não escandalize a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que tem pessoas que estão escandalizando o nome do Senhor. Tem pessoas que não se convertem porque você se diz ser cristão, mas não se comporta como um. E se eu digo ser cristão e não obedeço, não me comporto como um, eu estou envergonhando o Evangelho e eu estou matando aquela pessoa. Porque a pessoa vai dizer: se for para mim ir para a igreja, se for para mim dizer que eu sou cristão e viver dessa forma, eu vivo do jeito que eu estou vivendo. Então que você não seja pedra de tropeço na vida de alguém, que seja luz, seja caminho, seja estrado, seja força, seja virtude. A palavra fala que no versículo 9 que o sacerdócio é a nação santa, povo adquirido para que anuncieis. É para ficar calado? Não, é para falar o amor de Deus. É para falar só com palavra? Não, é para falar também comportamento, porque as suas atitudes, o seu comportamento vai ser o maior testemunho que você vai dar. Eu posso falar o tanto que for que eu sou mulher de Deus, mas se eu não me comporto como uma mulher de Deus, eu estou mentindo, estou anulando a palavra na minha vida. Não é em si, mas na minha vida. Então ela não vai se cumprir. E aqui fala: para anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Quem te chamou? A rocha eterna, que é Jesus. Que te chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui vai falando no final do versículo 10. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Então, igreja, algo muito sério, muito tempo atrás,
aniversário do Girassol, esse ano, graças a Deus, eu não tenho percebido. Os cristãos envergonhando o nome do Senhor. Cheio de igreja na cidade, mas pessoas com pouca presença de Deus. Cheio de pregadores, cheio de levitas, cheio disso, daquilo, cheio de pessoas que se diz ser cristão, mas que não tem mudança de vida, que muda pela metade ou 30%, 50%, mas não tem uma vida exemplar no altar do Senhor. Aí eu estou falando que você tem que ser perfeita? Não. Eu falo que você tem que lutar para conseguir ser perfeito todos os dias. Porque perfeito mesmo eu vou te ver agora, mas todos os dias eu tenho que me esforçar para ser. Vai errar? Vai, porque eu também erro, você também erra, mas não tem que ser por querer. E se errou, se arrependa e peça ao Senhor que te perdoe. E esforce para não continuar levando a vida em pecado, em erros, para que você não envergonhe o nome do Senhor. Não adianta você evangelizar, convidar pessoas para vir para a igreja ou querer que a sua casa se converta se você só é convertido dentro da igreja, lá fora você não é. Seja você a Bíblia do seu irmão, seja você o exemplo de Jesus na sua vizinhança, porque eu digo para você, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, sabendo que há uma nuvem de testemunha ao seu redor, deixemos para trás toda a pedra de tropeço, todo o pecado, tudo aquilo que te atrapalha. Então, chega de atrapalhar o chamado do Senhor na sua vida e chega de envergonhar o nome de Jesus. Seja você crente de qualidade na presença do Senhor, e toda a sua casa vai servir ao Senhor através do seu exemplo. E os seus vizinhos, as pessoas virão atrás de você para conhecer quem é esse Deus que mudou a sua história. Amém? Eu convido você se colocar de pé. Aleluia. Lembre-se que o Senhor é o seu rochedo. Lembre-se que o Senhor, Ele é o seu Deus. E se Ele é o seu Deus, antes de tomar qualquer decisão, ore e espere. O Senhor também, Ele fala que muitas vezes nós até oramos, mas nós não esperamos a resposta do céu. Ou às vezes oramos e esperamos a resposta, mas quando a resposta vem, não é o que eu queria, então eu não faço. Então para de anular a vontade do Senhor na sua vida. Para de anular o que o Senhor tem para você. Não é o Senhor que não faz, é você que está arrancando com as suas mãos, com a sua atitude, com a sua desobediência. Muitas vezes você tem arrancado as vitórias que o Senhor já liberou para você. O Senhor, Ele tem bênção sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu convido nesse momento a você falar com o Senhor de uma maneira diferenciada. Se você tem costume só de orar, às vezes mais orar por alguém que ficou em casa, alguma situação assim, nesse momento você vai fazer uma autoanálise na sua vida, daquilo que você precisa largar, daquilo que é pecado na sua vida, você não precisa falar, você confessa para Deus, não é para mim. Começa a falar com o Senhor, começa a pedir perdão se é que você se arrepende. Se não, se você não sente arrependimento, mas você sabe que é errado, peça ao Senhor, Senhor, coloca no meu coração um verdadeiro arrependimento genuíno, Senhor. Me dá força a me libertar desse mal, Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma vida exemplar. Eu quero que meus filhos, as minhas filhas, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, os meus vizinhos me vejam como luz. Olhe para mim e veja reflexo de Jesus na minha face, nas minhas atitudes. Oh, aleluia. Porque, igreja, eu creio num Senhor verdadeiro que não mente. Um Senhor que libera as verdades, as promessas, que cumpre aquilo que a palavra nos instrui. Aleluia. Mas para isso eu tenho que obedecer. Meus amados, Deus querido, Senhor, Tu és o Deus que conhece a mente, o coração de cada um que aqui está. Pai, a Tua palavra, ela foi liberada, ela foi entregue sobre a vida da Tua igreja nessa noite. E eu creio como uma semente, Senhor, que tem poder de frutificar. Mas, Senhor, se o terreno não estiver, ou para o solo não estiver fértil, a semente ela vai cair, ela vai morrer. O meu pedido nessa noite é que o Senhor prepare o terreno, meu Pai. E que essa semente frutifique na mente e no coração da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, aqueles que duvidam, meu Pai, aqueles que ainda não conseguem entender ou não querem compreender a Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo que nessa semana o Senhor deu
Pai, em nome de Jesus, eu profetizo uma igreja limpa, purificada pelo sangue de Jesus. Senhor, daqui a pouco vamos estar ceando na tua mesa. Labassurianda, labassai. Senhor, vamos estar ceando diante do teu altar, diante da tua presença. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas arrogâncias, Senhor, por tudo aquilo que eu faço que desagrada a ti, que envergonha o Evangelho. Senhor, se eu fiz alguém cair, meu Pai, ou falhar, Senhor, com algum exemplo ruim, que o Senhor possa me mostrar para que eu possa me arrepender e me perdoar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, limpa a tua igreja nessa noite. Vai passando, meu Pai, o sangue do Cordeiro. Vai passando, Espírito Santo, a água do Senhor e lava agora. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa mente que está aprisionada. Toca, meu Pai, neste coração que está fraco, Senhor. Pai, eu profetizo, meu Pai, homens e mulheres do Senhor. Eu profetizo, meu Pai, pessoas, meu Pai, que venha servir ao Senhor de todo o coração. Eu profetizo, meu Pai, que essa cidade vai reconhecer que Tu és Deus neste lugar. Que todos verão, alabassuriana, alabassai, que essa igreja pertence ao Senhor, não ao homem, Pai. Que essa igreja, ela é igreja santa, ela é igreja limpa, Pai. Porque nós somos a igreja. Nós somos o testemunho. Tenha liberdade, Senhor, a manifestar a Tua palavra nos pensamentos nesse momento. Injeta, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente, meu Pai, a Tua verdade, a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer libertação sobre a Tua igreja nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre as nossas causas. Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos envergonha, que o Senhor venha repreender nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia.